Muito bem, Geraldo. O janeiro branco, mais um mês temático, né? A gente sabe que os meses hoje eles têm cores. É E verdade. isso em alusão a campanhas de promoção à saúde, de prevenção, de orientação, de educação das pessoas sobre diversos temas, diversas formas da gente educar mesmo as pessoas. O branco é relacionado à saúde emocional, né? A gente sabe que as pessoas hoje já perderam mais assim, o estigma de saúde emocional, mas a geriatria, os idosos, eles ainda têm muita resistência a serem abordados do ponto de vista emocional, do ponto de vista de aceitarem de que tem algum transtorno, alguma doença. A gente faz muito diagnóstico na nossa especialidade, porque é uma especialidade que trata o idoso de maneira geral e ele vem com queixas às vezes inespecíficas, queixas que não são relacionadas a uma determinada doença e a gente consegue ativamente buscar na avaliação geriátrica, um dos pontos é a avaliação emocional, humor, né? A gente, mesmo que ele venha com uma queixa ou outra, mas inevitavelmente ele será abordado, ele, o cuidador, a família, se do ponto de vista emocional, se ele está bem, se ele tem ficado irritado, se ele tem se isolado, se ele tem ficado facilmente emocionado, com labilidade emocional, se ele tem perdido energia, falta de coragem, falta de prazer, se ele tem alterado o sono, o apetite, se ele tem sintomas relacionados às emoções. Muitas vezes as famílias dizem, doutor, ele é assim, bruto desde de criança, né? E às vezes eu digo, então ele tinha a doença desde criança e nunca foi abordado. Vocês acreditam que ser da personalidade dele? É bem verdade que as pessoas têm personalidades diferentes, mas uma hora a gente precisa tratar, principalmente quando o idoso começa a ter repercussões na sua saúde. Ah, tudo bem, é muito bruto, mas ele agora tem um grau de dependência, ele precisa de outras pessoas, ou ele está adoecendo outras pessoas com essa brutalidade, que na verdade é uma doença, é um transtorno do humor, e dificulta ele ser cuidado. As pessoas têm mais dificuldade de levá-lo ao médico, por exemplo. Não quer porque ele acha isso ou acha aquilo, ou ela não quer porque tem um humor distímico. Tem dificuldade de ele entender a importância de aderir a um tratamento, de tomar um medicamento, ou mesmo de fazer uma reabilitação, ou de fazer uma terapia, uma psicoterapia. Então, a adesão ao tratamento de uma doença passa pela parte emocional. É das complicações, dos grandes problemas de o paciente ter doença mental. E aí doença mental, leia-se não só esquizofrenia, dele ter a saúde mental prejudicada, é ele aderir a outros tratamentos. O paciente que tem muitas vezes necessidade de tomar um remédio para diabetes e ele tem depressão, tem ansiedade, ele abandona, ele não se motiva para fazer atividade física, ele não se motiva para fazer uma dieta adequada, porque a saúde emocional dele assim, doente, ele está com a saúde problemática. Então, a gente precisa mudar isso, dizer à família que aquilo é doença, mesmo que ele não tenha vindo com aquela queixa, mas no primeiro momento a gente abordar, dizer que isso vai dificultar ele aderir ao tratamento daquela outra determinada patologia. Então, há essa preocupação, eu diria, esse estigma deles não acharem que sempre foi desse jeito e isso ser tido como um normal da família. Ou, por outro lado, tem aqueles também que começam a aparecer sintomas, ou os sintomas durante a vida foram mais discretos e esses pacientes agora eles estão realmente com sintomas de saúde emocional prejudicada, seja por depressão, seja por ansiedade, que eles traduzem muito. Ah, doutor, eu tô nervoso, eu tô uma coisa ruim, eu tô com uma coisa imaginando toda hora, eu não consigo dormir pensando nas coisas que nem estão acontecendo.
E aí você tem preocupação, e às vezes ele, não, minha família está toda criada, eu não tenho muito que se preocupar, mas eu não consigo não me preocupar. Ele acha que preocupação é só a família criada. Ele agora cumpriu a missão dele, ele não tem com o que se preocupar. E na verdade, o transtorno de ansiedade, você não precisa de motivo para se preocupar. Você vai ter um medo irreal, um nervosismo antecipatório, mesmo que não tenha nada a acontecer, a sua cabeça fica pensando de maneira patológica que alguma coisa pode lhe fazer mal. E assim, Geraldo, a gente tem vários exemplos. Tem essa questão de a família achar que sempre foi da personalidade, a família não identificar, às vezes com a forma que a gente pergunta, ele entende que se preocupar é só com família. Tem a questão do medo do tratamento, eles relutam muito nesse aspecto de tomar medicamento para transtornos relacionados à saúde emocional. Obrigado a alguém gelado no café. Isso aí é bom. Lembrar que isso é um depois do outro, para não prejudicar os dentes. É Né? verdade. Então, eles acham que o tomar o remédio é uma dificuldade, vai ficar dependente. Tem esses mitos, né? E eu questiono bastante. Se prefere ficar dependente, então, da doença, ficar toda hora tendo que brigar com sua família, irritado, não se alimentando bem, sem conseguir dormir bem, sem energia, a ter que tomar um medicamento que vai colocar você numa qualidade de vida normal ou numa qualidade de vida bem melhor do que você estava antes. E isso vai trazer repercussões em outras áreas, como eu falei, de aderir a tratamentos, de ter iniciativa de visitar familiares, de se socializar no almoço, muitas vezes eles querem ficar isolados. Então, esse mês é um mês da gente trazer não só a questão da orientação de quais são os sintomas que você deve perceber, mas também dessas dificuldades que eles têm. E na geriatria, como eu falei, a gente tem muito esse know-how de tratar a depressão no idoso, primeiro porque o idoso não tem só a depressão, o idoso ele tem as outras doenças crônico-degenerativas e a geriatria ela pensa sempre desse ponto de vista global, trata um, mas pensando no outro, avaliando o risco do medicamento, não tem interação, risco de quedas, de prejuízo na memória, no sono. Então, tem esse ponto. Depois que eles têm o estigma assim, de não querer fazer um tratamento psiquiátrico, porque tem ainda aquele estigma. Essas novas gerações já não tem mais isso. Mas o meu idoso, lá de 80, 90 anos, ele ainda viveu uma época que ir para o psiquiatra era quando estava louco. Então, às vezes, a família traz por outra coisa, ou mesmo traz, ele aceita vir para o geriatra, que não é o psiquiatra, por esse motivo. Pelo estigma da psiquiatria. Então a gente tem que educar nesse sentido, esse mês é para isso, e hoje a gente trouxe esse tema pensando em tirar algumas dúvidas, pensando em trazer clarear algumas ideias de algumas pessoas que ainda têm dificuldade de aceitar que está doente, ou dificuldade de orientar seu pai, sua mãe, sua avó, de ir ao médico, porque aquilo pode ter um prejuízo em outras áreas, aquele prejuízo emocional é um sofrimento emocional, a questão da saúde mental, e é um pilar de se ter saúde. Não se tem saúde sem ter a mente saudável. Saúde não é mais só não ter doença, é você ter um bem-estar físico, biológico, psíquico, né? E social. São três pilares. Então você tem que estar, num dos três você tem que estar, aliás, nos três você tem que estar bem. E a gente sabe que o corpo ele é produto da mente. Se a mente está doente, naturalmente, principalmente os idosos, que é a característica de sintomas de depressão e de ansiedade, nos pacientes idosos, eles são muito físicos. Não é tanto a melancolia, o choro, a tristeza. Sintomas físicos dele não conseguir andar, dele não querer andar, isso traz uma incapacidade dele não querer comer, dele ter uma dor, que essa dor não tem justificativa e na verdade tem uma dor emocional, assim vamos dizer, tem um componente emocional importante. Então, isso é importante que a gente diga
para as pessoas poderem ter noção. Muito bem, o ouvinte já interage aqui conosco, diz o seguinte: bom dia, doutor Belísio. Minha mãe tem 75 anos e todos esses sintomas que o senhor falou agora, que o senhor está falando, ela tem, né? E ela resiste em tomar os remédios, e que tomar qualquer remédio, outro remédio que as pessoas indicam. O que é que eu tenho que fazer? Olha, uma estratégia que a gente sempre... Um idoso que é lúcido, qualquer pessoa que é lúcida, ninguém pega pelo braço, amarra e leva, né? A gente tem que convencer. Se ela tem as faculdades mentais íntegras, plenas, ela tem direito de decidir. E isso é bem relativo. Será que essa pessoa realmente tem, se ela está recusando a tomar, fazer o tratamento? Então, o que é que as famílias fazem? Na maioria das vezes, elas oportunamente, se ele adoece de alguma outra coisa, o idoso, eles levam na consulta e alertam a gente que tem passado por isso, que não aceita o tratamento, e aí a gente, na consulta, com técnicas que ao longo de 15 anos de experiência, de vários anos de estudo, a gente implementa e consegue, na maioria das vezes, fazer com que ele tenha adesão. E aí, quando ele tem a adesão, ele realmente percebe que precisava do tratamento, seja com medicamento, seja com terapia, seja com qualquer outra, ou seja mesmo para a gente orientar a família que naquele caso não precisa, que às vezes acontece também. Olha, não, está aqui, a gente, após a consulta, não acho que esse tipo de sintoma requer tratamento, requer medicamento, eu acho que isso aqui é uma outra coisa e tal, mas na maioria das vezes a gente consegue. Então, quando gripa, quando sofre uma queda, quando está com algum outro problema que ele aceita ir para o médico, é nessas horas que as famílias oportunamente trazem para a gente fazer o tratamento também da saúde mental. Por outro lado, a arte do convencimento, dando exemplos, mostrando a importância, vendo e tentando convencer. Muito bem, tem mais perguntas. O ouvinte quer perguntar aqui, vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho. Geraldinho, eu queria fazer a pergunta do Dr. Belém. Eu tenho 59 anos. Quando eu vou dormir, quando eu acordo, a boca é amargando demais. Será que é o quê? Boca amarga tem relação geralmente com doenças do aparelho gastrointestinal, no esôfago, no estômago, gastrite, refluxo, esse tipo de doença geralmente dá boca amarga. Outra coisa que dá boca amarga são medicamentos. Os idosos tomam medicamentos para doenças crônicas e tem vários medicamentos que podem causar esse sintoma de boca amarga. Até mesmo a troca de um laboratório, o que faz ali a matéria-prima, o solvente, o que faz o comprimido ficar pronto, o restante fora a matéria-prima, solvente, assim vamos dizer, ele pode dar boca amarga. Alimentação, alguns alimentos podem dar boca amarga. E tem doenças no sistema nervoso, Geraldinho, que podem causar esse sintoma de boca amarga. Neuropatias em geral, principalmente doenças como diabetes, causa de neuropatia e causa um sintoma de boca amarga. Doenças virais no seu pós, na fase após resolução da doença, na fase de convalescência, tem esse sintoma, por exemplo, dengue, a própria chikungunya, covid. Muitas pessoas evoluem com esse sintoma como sequela daquela doença. Então, a boca amarga ela pode ser desde um medicamento, passando por doenças no esôfago, no estômago, doenças na cavidade oral, é muito comum ter boca amarga, porque tem doenças na cavidade oral, e doenças em outros locais, como por exemplo a diabetes pode causar esse sintoma de boca amarga. O ouvinte está dizendo o seguinte aqui, tem umas manchas no meu braço esquerdo, como uma dormência muito forte. Pode ser problema no coração ou não? A dor é no braço esquerdo? Não, ela fala aqui que é do meu braço esquerdo, há manchas com a dormência no braço esquerdo. É pouco provável que seja. Não estou dizendo que está afastado. Primeiro que as informações são poucas. São superficiais, mas esse tipo de sintoma pode acontecer, mas é mais raro ser. O clássico do coração é aquela dor em aperto no peito, irradiada que eu digo, que vai para o braço esquerdo, vai para a mandíbula, vai para as costas, embora no idoso essa dor clássica
ela seja um pouquinho diferente. Ela dá mais, o infarto, a doença coronária, ela dá mais com outros sintomas, com cansaço, espinéia de uma hora para outra, cansou de uma hora para outra. Tem a dor também, mas não tem esse padrão clássico, a gente chama de equivalentes isquêmicos, né? Ele tem outros sintomas que aparecem ao invés da dor. Então, o paciente idoso, preste atenção que ele pode estar infartando com outros sintomas, não espere só a dor clássica. No caso ainda voltando aqui para o janeiro branco, né? As doenças mentais no idoso, elas são mais difíceis do que em outras pessoas ou não? São, assim, eu diria que são mais complexas da gente tanto diagnosticar, porque os sintomas são inespecíficos, eles não são tão clássicos como no adulto jovem, de chorar, de ficar numa cama deitado sem querer se levantar, aqueles sintomas de melancolia clássicos. No idoso são mais sutis, eles podem dar com sintomas físicos, como eu falei, com isolamento social discreto, com alterações no apetite. E é complexo pela identificação do quadro, pode dar com sintomas de esquecimento, é um sintoma bem presente nos pacientes que têm depressão e ansiedade, é o esquecimento. Então ele pode aumentar esse esquecimento e ele achar que é da idade, ou achar que é uma demência e assim, não achar que é a saúde emocional. É mais complexo para a gente abordar na forma de tratar, porque tem que pensar nas outras doenças. Tem alguns antidepressivos que a gente não pode fazer para pacientes que têm doenças cardíacas, para pacientes que têm determinadas patologias. Então, é uma faixa etária que já traz consigo uma complexidade de doenças crônicas. A gente tem que pensar no risco de queda, daquele medicamento aumentar ou diminuir o apetite. É um idoso que está em risco nutricional, dos medicamentos, do tratamento, fazer interação medicamentosa e aí anular o efeito de outro medicamento. Então tudo isso é colocado em xeque, de aumentar o risco dele cair, de diminuir a capacidade de ter. Eles têm muito medo, eu vou ficar dopado. Ninguém vai para o médico piorar a situação dele, principalmente em casos de transtornos depressivos e ansiosos. Às vezes a gente faz medicamento para deixar, às vezes não, na maioria das vezes faz medicamento para o paciente ficar melhor, a não ser que ele tenha uma ideação suicida, um planejamento, e a gente tenha que abortar aquilo, e aí a gente tem que fazer medicamento, ele dormindo ou não, a gente tem que fazer medicamento para abortar, porque é a vida que tem isso. Mas fora isso, a gente tem que melhorar a vida. Então é mais complexo nesse sentido de você saber quais medicamentos a gente pode utilizar naquele paciente idoso, já multimórbido, com várias doenças, tomando muitos medicamentos, com limitação para andar, com a memória já ali no seu limite. Medicamentos podem alterar a memória. Então é complexo de dar o diagnóstico, de manejar, dar adesão ao próprio tratamento. A gente sabe que o tratamento não é só medicamento. Como é que você vai colocar esse paciente para fazer uma atividade física? Qual atividade física? Qual a forma dele se socializar? Ele mora numa zona rural, não tem casa por perto, não tem grupos de idosos. Como é que a gente pode tratar esse doente? Então, são limitações que a terceira idade, que o paciente geriátrico nos desafia e muitas vezes nos motiva até mais essa complexidade a gente tratar. Então, sim, do ponto de vista global, mais complexo, além desse paciente estar na sua última etapa da vida, mais uma etapa da vida. Ele está na última etapa, teoricamente, e ele tem esse risco de morrer, né? De ir a óbito. Se ele não tratar, ele tem o risco de morrer se a gente errar o tratamento, se a gente for omisso e não tratar, ou se a gente for iatrogênico e tratar da maneira inadequada, porque a reserva dele, funcional, a reserva física dele, é menor, então ele tem mais risco de complicar também. E é importante que, principalmente nos idosos, que a gente perceba que nem tudo é normal, né? Nem tudo é normal, pelo contrário, a idade ela é um número. A gente, como eu falei, é uma etapa da vida. A gente tem que encarar isso, a gente tem que tirar isso da cabeça de que quando a gente envelhece, a gente adoece e que a gente fica ruim. Não. Hoje a gente está trabalhando a década do envelhecimento saudável.
as próximas gerações, a gente vai ver muito mais idosos saudáveis igual ao adulto jovem. Como a rainha Elizabeth chegou aos 90, 100. Então, como é que você se imagina com 70, 80 anos? Todo mundo vai ter uma ideia de se imaginar com alguma incapacidade, sem conseguir. Não, daqui para frente as coisas tendem a melhorar, assim, vamos dizer, mas é uma realidade que a gente terá mais idosos saudáveis aos 60. 60 a gente já tem. É pouco o número já de pessoas que, imagine em outros países, que já tem limitações aos 70. Aos 60, aos 70 está começando, aos 80, daqui a pouco aos 90. Então, provavelmente a nossa geração, se cuidar agora, fizer tudo aquilo que a gente prega aqui de envelhecimento saudável, a gente vai ter pedindo uma certa ajuda à genética para não ser nesse período interrompido por uma doença mais grave, mas a probabilidade de chegarmos aos 70, 80 com saúde, não adianta também chegar só com idade, é bem mais provável. Muito bem, doutor Belísio, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, queria tirar aqui 10 segundinhos para parabenizar toda a equipe da Nordeste Fight, uma academia de jiu-jitsu que funciona lá no Pingo d'Água, através do nosso mestre Fernando Alves, o nosso professor Carli Fran, professor Baixinho, que ontem a gente fez um seminário e várias outras academias participaram, foi muito bonito. E eu queria parabenizar a todos. Esporte é vida, esporte é saúde, e deixar meus parabéns a toda a equipe. Ok,